Olá, meus caros amigos e amigas, eu sou Antônio Biapino. A Mercedes Sosa cantava uma música muito bonita. Essa música diz: "Yo só lhe pido a Deus", e ela faz uma crítica forte à guerra. Nós, a sociedade moderna, contemporânea, estamos vivendo agora uma guerra brutal. A origem dessa guerra está plasmada nas mentes sujas e criminosas de dois países: Israel, que está ubicado no Oriente Médio, e os Estados Unidos, que está na América do Norte. Os Estados Unidos, com a sua política que eles chamam establishment, que traduzindo para a língua portuguesa e para a língua espanhola, quer dizer poder continuado. Durante toda a história dos Estados Unidos, ele assume uma postura de país imperialista, opressor dos países em desenvolvimento. E com isso ele consegue ficar muito rico e muito poderoso. Por quê? Na nossa América Latina, temos 35 países. O Brasil, o México, por exemplo, são países grandiosíssimos pela expansão dos seus territórios. Mas há também outros países que são menores, mas muito grandes, como a Venezuela, a Argentina e outros. Significa dizer que nesta região há uma quantidade enorme de riquezas naturais. Os Estados Unidos querem manter todos nós debaixo da opressão brutal, não permitindo que todos nós nos desenvolvamos. Para quê? Para depender da tecnologia dele. E com isso ele compra nossa matéria-prima barata, nossas terras preciosas baratas, nossas fontes de energia baratas, agrega valor no processo de industrialização norte-americano e vende de volta os produtos a preço de dólar, que podemos dizer, numa figura de linguagem, a preço de ouro. Mas os Estados Unidos não exploram somente a América Latina, eles exploram o mundo. E ele trabalha em parceria com Israel, que também quer expandir o seu território e ser um país imperialista lá na região. Então, é uma parceria criminosa perfeita. Eles têm como objetivo, faz muitos anos, destruir o Irã. Primeiro, roubam o petróleo e abrem uma vereda na região para aumentar a exploração desses dois grandes países. Grande do ponto de vista de poder armamentista, Estados Unidos e Israel. Aí eles vão oprimir todos os países pequenos da região, roubar o petróleo e dominar o mundo. Com esta guerra atual, meus caros amigos, que é ilegal e é um ato de traição e de brutalidade sem precedentes,
Os Estados Unidos e Israel têm ideia de dominar o Irã. Eles precisam do petróleo do Irã, porque petróleo já é uma coisa muito escassa no planeta Terra. Portanto, eles não podem permitir que o Irã se arme para facilitar o domínio deles. Essa é a primeira coisa que todas as pessoas que tenham um mínimo de inteligência devem compreender. Ora, os Estados Unidos é o país que tem mais arma de destruição em massa, arma atômica. De todos os países do mundo, os Estados Unidos são o país que tem mais armas dessa natureza, ou seja, de destruição em massa. E o Israel nunca disse que tinha, mas é sabido que Israel tem mais de 9.000 armas desse tipo. Aí o Irã não pode ter para se defender. E vocês sabem o que é que acontece, então? Com esse tipo imoral de dominação desses dois países, acontece o seguinte: eles já estavam negociando. Agora, qual é o tipo de negociação? Nós podemos ter arma, você não pode. Não pode sequer nem enriquecer o urânio. Você está dizendo que é para ter energia nuclear. Como o Brasil tem energia nuclear, tem 2 usinas no Rio de Janeiro. Não é verdade? Foi construída faz muito tempo. Essas usinas nucleares, porque são energias nucleares mesmo, as que são produzidas no Brasil, são apenas para fornecer luz e eletricidade para nós. O Irã está dizendo que é para isso, mas nem para isso pode, porque os Estados Unidos e o Israel estão dizendo o seguinte: não, se ele enriquecer o urânio para produção de energia, pode ser que dê na cabeça deles de fazer arma atômica. Aí eles bombardeiam o país. A negociação é para isso. Vocês não podem ter. A negociação é como se fosse eu chegar na casa sua, na sua casa, meu caro amigo e minha cara amiga, e dissesse: isso você pode, isso você não pode. Estamos negociando. Você concorda? Concordo. Pronto. Esse é um tipo de negociação imoral, absurda, nojenta, desrespeitosa e ilegal. Mas mesmo assim, eles estavam negociando. Houve uma reunião e ficou a outra reunião marcada para o dia 28 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Aí esses dois países criminosos bombardearam o Irã na madrugada do dia 29, antes de chegar a hora da negociação. Quem é que está legal nesta guerra? Neste conflito que é internacional? É os Estados Unidos? Por todas essas razões que eu expliquei, são os Estados Unidos os que estão agindo dentro da legalidade? Claro que não. Só um imbecil pode achar que sim. Resultado desta guerra ilegal. E por que ela é ilegal? Vou também dizer, abrindo um parênteses para isso. Os Estados Unidos não tiveram a permissão do Congresso Nacional norte-americano para atacar o Irã. Vocês se lembram que a Dilma Rousseff foi impeachmentada aqui no Brasil? Por que ela foi? Por que o Congresso Nacional do Brasil impeachmentou a presidenta Dilma Rousseff? Porque ela pediu dinheiro emprestado à Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família. Estava com dificuldade financeira, nós passávamos naquela época por uma crise mundial, e o Brasil, como
vários outros países tiveram dificuldade, ela deu uma ordem para a Caixa Econômica Federal fazer o pagamento. E ela pediu um prazo para pagar a Caixa Econômica, inclusive com juros. E estava pagando as parcelas. Pronto, o Congresso Nacional do Brasil botou a Dilma para fora da presidência do Brasil por esse motivo, porque ela pagou aos pobres do Brasil com o dinheiro da Caixa Econômica, sem pedir a permissão da Caixa do Congresso Nacional. E todo mundo fazia operação desse tipo, todo mundo que eu digo, os governos anteriores, e nunca foram jogados para fora. Aí os Estados Unidos está fazendo agora uma guerra sem a permissão do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional dos Estados Unidos, covardemente e desavergonhadamente, nada faz para punir o presidente dos Estados Unidos, que é um pedófilo nojento, e a guerra continua. Diz ele que já cumpriu com os objetivos dele no Irã. Quais são esses objetivos, então, meus caros amigos e amigas? O petróleo está mais caro em todo o mundo, em virtude da crise. Esse é o objetivo que ele considera prejudicar a humanidade. A economia do mundo está sofrendo e com muitas dificuldades. Empresas já fecharam e trabalhadores já ficaram desempregados. Esse é o objetivo que o Trump fala. Ele bombardeou uma escola de crianças, mulheres, e matou 175 crianças. Esse é o objetivo. As bases militares dos Estados Unidos naqueles países que rodeiam o Irã, como, por exemplo, Catar, Kuwait e outros, por parte do Irã, que bombardeou as bases militares, os armamentos, os aviões de guerra para agredir outros países. Esse é o objetivo dos Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos também está sofrendo com a crise econômica e com o possível processo de recessão na economia dos Estados Unidos. Esse é o objetivo. Estados Unidos e Israel mataram mais de 2.000 pessoas do Irã e forjaram atos subversivos organizados pela CIA no Irã, ocorrendo um conflito nacional que se chama Guerra Civil, e várias outras pessoas morreram naquelas manifestações. Isso é o objetivo. Em vários países da região, o Israel está também atacando e milhares de pessoas já morreram. A destruição da infraestrutura desses países foram destruídas. Isso é o objetivo do governo dos Estados Unidos, Donald Trump. A possibilidade de uma agressão nuclear. E como esse cara é psicopata, nojento, mentiroso, pedófilo, ele pode explodir uma arma atômica no Irã. Isso acontecendo, o que acontecerá com o mundo e com nós outros? Isso é o objetivo dos Estados Unidos, que ele diz que está cumprido. Várias instalações de extração de petróleo em vários países foram destruídas, umas pelos Estados Unidos e outras por o Irã. Toda vez que os Estados Unidos e Israel bombardeia uma usina de exploração de petróleo no território do Irã, o Irã estoura também uma usina nos países aliados aos Estados Unidos e que estão contra o Irã. Isso é os objetivos. O desemprego
preço das mercadorias, uma recessão mundial que poderá ocorrer se essa guerra demorar muito, e isso vai gerar desemprego e vai destroçar as economias do mundo, criar muitos problemas, especialmente para as pessoas mais pobres. Os trabalhadores da saúde, as enfermeiras do mundo todo, que pagam impostos a todos os países para os quais elas trabalham, elas têm alguma coisa a ver com essa guerra desses dois países criminosos, Estados Unidos e Israel? Os vigilantes do mundo que pagam impostos têm alguma coisa a ver com esta guerra? Os têxteis, os comerciários e os metalúrgicos do mundo têm alguma coisa a ver com esta guerra? As empregadas domésticas, os agricultores, os motoristas de transporte coletivo do mundo todo, que pagam impostos nos seus países, têm nada a ver com essa guerra? Porém, todos eles, toda a classe trabalhadora do mundo vai sofrer com a deteriorização da economia, porque dois vagabundos, dois criminosos internacionais, um pedófilo que estuprou criança, que eu nesse caso estou dizendo, Donald Trump, querem fazer uma guerra para roubar a riqueza dos outros e ficarem mais ricos e mais poderosos. Isso está certo, meus caros amigos e amigas? Essa é a pergunta que eu deixo para a reflexão de todos. E quero aqui, terminando o vídeo, parabenizar a dois grupos significativos. Primeiro, o povo norte-americano, que no final da semana passada fez uma grande manifestações que envolveu 9 milhões de americanos contra o Trump, com os cartazinhos contra a guerra e dizendo que os Estados Unidos é uma república e não um território de rei. O cartazinho dizia no a king, no ao rei. E os países da Europa, que para minha surpresa, se organizaram e disseram: essa guerra é ilegal, não é nossa e nós não vamos se envolver com ela. Nós já tivemos a experiência, quando os Estados Unidos mentiu para o mundo dizendo que o Iraque tinha arma de destruição em massa, nós fomos lá, matamos 1 milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas, destruímos o país, destruímos a cultura do país, destruímos tudo no país, fazendo uma guerra para satisfazer a vontade de um mentiroso vagabundo norte-americano. Agora nós não vamos entrar nessa guerra. Isso é muito significativo. Parabéns para esses líderes políticos da Europa que estão resistindo a esses dois países criminosos. E parabéns para o povo norte-americano, que também está contestando os crimes dos Estados Unidos e do Israel.